Olá, concurseiros! Sejam bem-vindos ao canal do Exclusivo Concursos. Hoje nós estamos aqui para gravar uma dica de português para você que vai fazer o processo seletivo do IBGE. É isso mesmo. Se você vai fazer o processo seletivo do IBGE, você não pode perder essas dicas, tá? Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos, nossas dicas de concurso, como você deve marcar. Tenho certeza que isso vai ajudar muito em você a gabaritar a sua prova. Então vamos lá! Bom, começamos aqui, vamos começar com um tema chamado análise sintática, tá? Análise sintática é um tema muito recorrente na prova, então vamos a dica sobre análise sintática. Vamos fazer análise sintática. Vamos lá, vamos que vamos. Bom, o primeiro passo que você deve fazer em relação à análise sintática é exatamente você encontrar o verbo. O primeiro passo para você resolver a questão de análise sintática é você exatamente encontrar o verbo. Para isso nós temos aqui o carteiro entregou a correspondência na residência. A primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo. Identificado o verbo, olha só, vamos que vamos, observe aí, identificamos o verbo, estou colocando aqui a cor vermelha para este verbo, perfeito? A partir do momento que você encontra o verbo, o segundo passo é você encontrar o sujeito deste verbo. E para encontrar o sujeito desse verbo não é difícil, não é complicado, fica tranquilo, tá tudo certo, você vai gabaritar. O que eu tenho que fazer então? Você vai fazer a pergunta ao verbo. Duas perguntas podem ser feitas. A primeira pergunta é exatamente a seguinte pergunta. Vamos que vamos. Só colocar aqui. Opa, vamos que vamos. A pergunta é a seguinte. Eu posso fazer a pergunta o que? Perfeito. Posso fazer a pergunta o que? Ou posso fazer a pergunta quem? São as duas perguntas que eu vou fazer ao verbo. Perfeito? Então é muito simples, muito fácil. Fique atento. Tá? Então, já identificamos o verbo, vamos lá, vamos fazer a pergunta. Nesse caso, como se trata de pessoa, nós vamos fazer a pergunta quem? Então, coloque lá. Quem? Perfeito, tá aqui, ó. Quem entregou? Importante, coloque essa pergunta na frente do verbo. Perfeito? E aí você faz a pergunta. Quem entregou a correspondência na residência? Muito simples, não é isso? Muito fácil. Quem entregou a correspondência na residência? É lógico que a sua resposta vai ser o carteiro. Correto, exato. Essa é a sua resposta. Ora, se essa é a sua resposta, então você acabou de encontrar o sujeito da oração. Observe como é simples. Você encontrou o sujeito da oração. Bom, ao encontrar o sujeito da oração, você precisa agora classificá-lo. Você vai falar se o sujeito é simples, se ele é determinado, se ele é indeterminado ou se ele é inexistente, que é o caso de oração sem sujeito. Para isso, nós vamos apagar aqui, tá aqui, já vou identificar aqui para você. Só um minutinho, vamos que vamos. Tá aqui, estou apagando aqui, vamos lá. Então vamos colocar agora para você. Observa o que está em verde, é exatamente o seu sujeito, exato, é o sujeito, correto, perfeito. Identificar o sujeito é sempre importante, tá? Sujeito determinado, indeterminado ou inexistente. É claro que nesse caso o sujeito é determinado porque você conseguiu determinar, você sabe quem é, você identificou o sujeito. Então, eu vou colocar aqui a classificação sujeito determinado. Perfeito? O sujeito, ele é determinado, ok? Lembrando que o sujeito determinado, ele pode ser dividido em três. Pode ser dividido em simples, composto ou desinencial, perfeito? Ou desinencial, tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos agora saber se ele é simples, composto ou desinencial.
Para você saber isso é muito simples, é muito fácil, fica tranquilo. Olha só, você verifica que o sujeito é exatamente tudo que está de verde, né? Acabei de colocar em verde. Então é composto por duas palavras, sendo a primeira palavra um artigo. Tá aqui, ó, temos um artigo, perfeito? A segunda palavra é exatamente a palavra carteiro. Então, isto aqui é um substantivo. Daqui, ó, temos um substantivo. Perfeito? Então, é composto, sujeito composto de duas palavras. Perfeito? Agora eu quero saber se é simples ou composto. Ele é simples. Por que ele é simples? Porque apenas o substantivo, tá? Apenas o substantivo, ele faz papel de núcleo, perfeito? Então, o núcleo deste sujeito é exatamente carteiro, é o substantivo, perfeito? Então, dessa forma, nós temos sujeito determinado simples, perfeito, sujeito determinado simples. Observa como é fácil, tudo bem? Identificamos o sujeito, identificamos o núcleo, sabemos que o sujeito é determinado, é simples. Vamos agora, isso foi antes do verbo. Essa mesma pergunta que você fez, o que, tá? O que ou quem, também pode ser feita agora só depois do verbo, para identificar outras funções sintáticas. Na verdade, para identificar o complemento verbal. Perfeito? Para saber se eu posso identificar. Vou identificar o complemento verbal. Perfeito? Então, agora, ao invés de colocar no início, antes do verbo, você vem e coloca essa pergunta depois do verbo. Então, vamos lá. Vamos colocar. Observa, o carteiro entregou. Aí eu coloco, ó, a pergunta o que. Perfeito? Tá aqui, ó. Veio exatamente depois do verbo. E aí fica exatamente dessa forma. O carteiro entregou o quê? Resposta, é lógico que a sua resposta aqui é exatamente, a sua resposta vai ser a correspondência. Perfeito, sua resposta é a correspondência. Se a sua resposta é a correspondência, então a correspondência é exatamente aquilo que nós chamamos de complemento verbal. Então, tá aqui, ó, está completando o sentido do verbo. Ok? Entregou o quê? Tá? Perfeito? Observe que se eu fizesse a pergunta, o carteiro entregou, se eu dissesse apenas o carteiro entregou, não teria sentido completo. Então, para ter sentido completo, eu coloco o carteiro entregou a correspondência. Entregou o quê? A correspondência. Então, esse termo, a correspondência, que foi a sua resposta, ele é exatamente o nosso complemento, tá? Ele é um complemento. Complemento o quê? Complemento verbal. Perfeito? É um complemento verbal. Ele está completando o sentido do verbo. Perfeito? Estou chamando aqui a pergunta, tá? Então, está exatamente completando o sentido do verbo entregar, que é um verbo transitivo direto. Quem entrega, entrega algo, tá? Inclusive, isso você pode estar classificando, colocando isso aqui como sendo um verbo transitivo direto. Ou seja, exige a presença de um complemento verbal. E esse complemento verbal, ele será chamado, já que o verbo é verbo transitivo direto, como você pode observar aqui, já que ele é um verbo transitivo direto, então esse complemento verbal ele é chamado de objeto direto. Perfeito? É o nosso objeto direto. Lembrando que o complemento verbal ele pode ser dividido em dois, objeto direto, objeto também indireto. Perfeito? Nesse caso, o verbo é transitivo direto, então o complemento verbal dele é classificado como objeto direto. Perfeito? Observe como é fácil, observe como é simples, ok? Mas você está observando o seguinte, nosso português, nosso método de ensino é chamado português em cores, tá? E olha só, pelo que você está observando nas cores, está faltando um termo aí, um termo da oração sem identificado. Nós temos em verde
nós temos o sujeito, vermelho o verbo e em azul nós temos o complemento verbal. Então faltou um termo ser classificado, não é isso? Exatamente na residência. Esse termo ainda não está classificado. Vamos colocar aqui uma coloração para ele. Vamos colocar o amarelo. Perfeito, tá aqui, ó. E aí eu gostaria de saber qual a função sintática desse termo que está na cor amarela. Muito bem, para você identificar é muito simples, basta você observar que esse termo ele indica circunstância. Circunstância de quê? De lugar. Entregou na residência, indicando lugar, indicou circunstância de lugar. Toda vez que um termo indicar circunstância, esse termo ele vai ser chamado de adjunto. Tá aqui, nós temos um adjunto. Esse adjunto ele é chamado de adverbial. Perfeito? É um adjunto adverbial. Tranquilo? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial de quê? Os adjuntos adverbiais eles vão se subdividir. Nós temos adjuntos adverbiais de lugar, que é esse caso, adjunto adverbial de lugar. Temos adjunto adverbial de modo, temos adjunto adverbial de tempo, de companhia, de instrumentos. Temos um grande número de adjuntos adverbiais. Então, você pode já colocar aí no seu checklist de estudo, dar uma olhada, uma pesquisada nos adjuntos adverbiais. Perfeito? São aquela classe de palavra, uma classe de palavra invariável, tá? Classe de palavra invariável, perfeito? Podendo vir no formato de locuções, que é o caso aí que nós temos, quando é formado por duas ou mais palavras, perfeito? E sempre indica a circunstância. Perfeito? Nesse caso, indicou circunstância de lugar, então eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. Perfeito? Então, observe que é fácil, observe que é simples, português em cores, dá a possibilidade de você entender todo o conteúdo de maneira que você consegue visualizar toda a estrutura da oração, todos os elementos que compõem a oração. Perfeito? Então, se você gostou dessa dica, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar com os seus amigos e amigas que irão fazer o processo seletivo para o IBGE, né? Para o IBGE. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, também estarão fazendo essa prova do IBGE. E se você quer estudar português em cores, basta você entrar em contato conosco, nós estaremos com um curso, um curso apenas de português, curso preparatório de português para a prova do IBGE. O início agora no mês de abril, então não perca essa oportunidade de fazer sua preparação antecipada, lembrando que as inscrições encerram no dia 20, né? No dia 20 de março. Estarão encerrando as inscrições, aliás, no dia 19 de março, perfeito? Então, se você está inscrita ou inscrito no processo seletivo do IBGE e quer fazer uma excelente preparação em português, não esqueça de entrar em contato conosco pelos telefones que estão aqui no vídeo e nós estamos formando turmas preparatórias e com certeza você irá gabaritar esta prova. Até a próxima!